castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, pois bem, meditando na carta de Paulo a Tito, me veio à mente um versículo em Coríntios, e eu gostaria de abrir com os irmãos e falar brevemente sobre ele, uma pequena relação apenas com o texto que nós leremos e meditaremos nessa manhã. 2 Coríntios 11, 28. Pediu que os irmãos abram. E em seguida nós passaremos ao texto de Tito, que é o nosso foco nessa manhã. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Vamos ler todos juntos? Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meus irmãos, nessa passagem, Paulo ele está fazendo uma defesa de seu ministério aos irmãos da igreja de Coríntios. Ele já havia mencionado diversas aflições pelas quais ele havia passado ao longo de sua carreira, ao longo de sua caminhada, que nós podemos ver desde o versículo 23, nós não leremos, não é nosso foco, mas uma série de sofrimentos que ele chama de coisas exteriores, sofrimentos exteriores, açoites, prisões, naufrágios, dentre outras coisas. E no versículo lido, ele acrescenta que, além de todos esses sofrimentos exteriores, havia um tipo de aflição pela qual Paulo passava, um tipo de dor que ele sentia em sua alma, era uma dor interior, era um aperto no seu coração, que era uma preocupação com todas as igrejas. A preocupação com a sã doutrina, com a pregação do evangelho, o combate às heresias e os enganos que surgiam, bem como a preocupação com alguns irmãos individualmente. E apesar de ser algo principalmente interior, essa preocupação, essa aflição, ela se torna evidente, né? Paulo deixa claro, nós podemos perceber isso em suas cartas, né? Como ela se manifesta, essa sua preocupação interior. E uma das grandes manifestações dessa preocupação, dessa dor e dessa aflição que Paulo sentia, são suas próprias cartas. E essa é a relação com a carta, né? Uma pequena relação apenas, que como Paulo expressa então toda a sua preocupação com a igreja? Fazendo cartas. Pense bem, ele está em uma outra cidade, às vezes distante, preso, com vários outros problemas, ainda assim a sua preocupação, a sua dor ali com as igrejas, com os problemas que elas estavam enfrentando era tão grande que então ele envia cartas, né? Preocupação com os próprios irmãos também, né? Como Timóteo, Tito e Filemon. Então, meus irmãos, apenas essa pequena relação que eu gostaria de fazer e que nós aprendamos com isso também, ao longo de nossas vidas, de nossas caminhadas, por mais que nós nos distanciemos de alguma forma aqui da igreja local, por exemplo, talvez em outra igreja, que nós nos aflijamos, venhamos ser afligidos de fato em nosso coração, pela preocupação da doutrina, com a preocupação com o evangelho, com o avanço do reino, com o avanço da igreja de Cristo. Apenas esse comentário bem introdutório. E eu gostaria de convidar os irmãos agora para que de pé nós façamos a leitura de Tito, a carta mesmo que nós vamos estudar nessa manhã. Nós faremos a leitura no capítulo 1, do versículo 1 ao 9. Eu pretendo iniciar com os irmãos assim, esse estudo, né, em outras oportunidades, prosseguir do versículo 10, o capítulo 2, o capítulo 3 também. E esse estudo nós vamos dividir ele em duas partes nessa manhã. Primeira parte do versículo 1 ao 4, e em seguida do versículo 5 ao versículo 9. Eu vou fazer então uma explanação geral desses versículos e em seguida alguns detalhes, alguns pontos que eu gostaria de destacar. Vou fazer assim tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Os irmãos também quiserem às vezes comentar, acrescentar alguma coisa, especialmente quando estiver falando dos detalhes do texto. Primeira epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos ficar de pé, meus irmãos?
Vamos fazer uma leitura alternada. Vou começar no versículo 1. Os irmãos podem ler o segundo e os pares, todos os pares do capítulo, até o versículo 9 apenas. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Porque é indispensável que o bispo seja repreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Vamos todos juntos, o nono? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, para convencer os que o contradizem. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai Santo, lida foi a Tua palavra nesta manhã, e nós pedimos ao Senhor que por Tua graça, por Tua bondade, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine os nossos corações, abra os nossos olhos, para que nós podemos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nestes versículos. Que tudo assim seja feito para a honra e glória do Teu próprio nome. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, antes de entrar também, no texto em si, acho que é bom nós entendermos um pouquinho do contexto dessa carta e um pouquinho mais também sobre Tito, o que nós vemos sobre Tito em outras partes, em outros versículos das Escrituras. Então, o que nós sabemos sobre Tito? O que tem na Bíblia, Quais outras informações sobre Tito? Uma das primeiras informações nós temos em Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Nós lemos que Tito, os irmãos não precisam abrir, está escrito assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. É claro que esse não é o objetivo principal do texto, mas nós temos aqui uma informação sobre Tito, que ele era grego, ou seja, ele era gentil, ele não era um descendente da tribo de Israel, ele era um gentil que foi convertido por meio da pregação do apóstolo Paulo, como nós já lemos no versículo 4 do capítulo 1, quando fala que o verdadeiro filho, segundo a fé comum, esse verdadeiro filho aponta para isso, que Paulo pregou para ele e ele se converteu. Além disso, em 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo ele se refere a Tito de uma forma extremamente amorosa, e mostra esse vínculo, o laço de união que eles tinham mesmo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13, diz o seguinte: ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive contudo tranquilidade no espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isto, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Também não é o objetivo principal desse texto, mas aqui nós vemos toda essa consideração que Paulo tinha para com Tito, que antes era um gentil, afastado de Deus, mas agora era um irmão seu. E as cartas de Paulo aos Coríntios, de modo geral, é bem provável que todas elas foram enviadas aos Coríntios por meio do próprio Tito, como nós vemos também no versículo 16, 17 e 23 do capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim: mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros,
o versículo 23 fala assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas de glória de Cristo. Nosso foco aqui é apenas ver essas menções a Tito, né? Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 18, Paulo diz assim: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito os explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Paulo que dá testemunho, então, da conduta de Tito, da fé que Tito tinha, que era a mesma que era que ele havia aprendido de Paulo. Meus irmãos, Tito, então, ele exercia o ministério, o ofício de um evangelista. Nas Escrituras, esse termo ele se refere àquelas pessoas que possuíam forte vínculo com os apóstolos, cujo trabalho, Matthew Henry diz, né, cujo trabalho era regar as igrejas plantadas pelos apóstolos e pôr em ordem as coisas que nelas faltavam. Eles eram vice-apóstolos, por assim dizer. Como eu disse, então, Tito, ele trabalhou também na igreja de Coríntios, né? Paulo envia ele. E já em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, nós temos provavelmente a última referência a Tito, e nós temos que ele, então, foi até Paulo, em Roma, na sua segunda prisão, um pouco antes de morrer, e foi enviado para Dalmácia. Diz assim, né, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então essa é provavelmente a última informação que nós temos nas Escrituras sobre Tito, a vida de Tito. E assim, então, nós vemos que ele não possuía uma igreja local que ele ficou por toda a vida. Ele trabalhava onde fosse necessário, onde os apóstolos precisavam, onde Cristo precisava, ele servia ali como um evangelista. E é interessante mencionar nesses versículos que até para nos acostumar, é interessante nós mencionarmos isso, até para nós nos acostumarmos a fazermos esses links, essas ligações. Quando, por exemplo, estivermos lendo Coríntios ou Timóteo, lemos o nome Tito, lembrarmos da carta dele, para que nós entendamos, né, tenhamos uma visão mais completa, mais ampla das Escrituras. E não somente a Tito, né, quando Timóteo, por exemplo, for mencionado lá em Atos, que Tito não é, que nós façamos esses links, né, para entender melhor o que se passava naquele primeiro século. Então, meus irmãos, e sobre a igreja de Creta, né, que era a ilha em que Tito estava quando Paulo lhe envia essa carta, né? O que nós sabemos sobre essa ilha, ou o que nós sabemos sobre o Evangelho, como o Evangelho chegou lá. Provavelmente o Evangelho chegou lá na última viagem missionária de Paulo, antes dele ser martirizado em Roma. Ele passou por lá, juntamente com Tito, no evangelista Tito, e ele prega o Evangelho naquela ilha, e algumas pessoas se convertem. Contudo, o apóstolo, como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele não era o apóstolo de uma ilha apenas, ele era o apóstolo dos gentios. Ele foi designado por Deus para levar o evangelho a todo o mundo conhecido daquela época, e ele não podia se deter e ficar naquela ilha. Então ele parte dali, mas como havia trabalho ainda para ser feito, ele deixa o evangelista Tito, que tinha como função principais ali, como nós vemos no versículo 5º, pôr em ordem as coisas que faltavam, principalmente por meio da constituição de presbíteros, né, da escolha de presbíteros. Ou seja, ele deveria então eleger pastores ali que deveriam liderar a igreja e continuar o trabalho após a partida de Tito também. Então, meus irmãos, após a saída de Paulo daquela ilha, deixando Tito, ele passa por uma série de problemas específicos naquela igreja. Ao longo da carta, nós vamos perceber, quando lemos toda ela, não hoje, mas nós perceberemos que alguns homens ambiciosos, eles haviam se levantado naquela ilha, almejando serem pastores daquelas igrejas que estavam se formando ali. Havia um grupo de judaizantes que queriam impor regras e padrões, como era de costume também, em várias cartas nós vemos isso, na carta de Gálatas, esse problema é especialmente tratado. Mas haviam também aquelas pessoas da igreja que queriam continuar seguindo a sua cultura, as suas práticas pagãs, os seus costumes perversos e iníquos. Nós perceberemos isso também nos versículos 13 da carta de Paulo a Tito aqui, do capítulo 1 mesmo. Então, Tito estava passando por essa série de problemas, e Paulo envia essa carta, então, para revestir a Tito de sua autoridade apostólica.
E ele estimula Tito também a instruir e a ensinar o povo de Deus a agir de acordo com a fé que professavam. E no versículo 14 do capítulo 2, Paulo explica um pouco melhor, fala um pouco melhor dessa fé, né? Quando ele diz assim, a si mesmo, né, dizendo de Cristo, a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo, então, ele estimula Tito a ensinar os irmãos, a instruir, que vivessem na prática de boas obras, que vivessem de acordo com a fé que eles professavam. E nós podemos dizer ainda, irmãos, que essa carta, a título assim, de introdução e contexto da carta, que ela foi escrita não somente ao próprio evangelista, né, apesar de ser identificado a ele, mas a toda a igreja. Prova que essa carta foi lida a todos aqueles irmãos, e é por isso que nós vamos ver Paulo, por exemplo, ele defendendo o seu apostolado, de certa forma, e dando sérias advertências, falando para que eles se sujeitassem à autoridade de Tito. Não teria tanto sentido essas coisas estarem registradas aqui, se essa carta não fosse ser lida para cada um, para toda aquela igreja. Então, meus irmãos, essa é uma introdução, né, mais geral ao contexto da carta e também a quem era Tito, né, o que nós temos nas Escrituras. E eu vou pedir aos irmãos que leiam mais uma vez, para então nós iniciarmos o comentário sobre os versículos. Pedir aos irmãos que leiam do versículo 1 ao versículo 4, todos uma só voz, podem ser assentados mesmo. Paulo, como eu disse, irmãos, eu vou fazer primeiramente um breve comentário, que eu entendo ser o sentido geral e amplo desses 4 versículos. Depois nós vamos destacar alguns detalhes, algumas palavras aqui, que são importantes também. E se os irmãos julgarem alguma outra expressão que não foi mencionada, podem comentar também. Pois bem, então nessa parte inicial aqui do versículo 1 ao 4, Paulo ele faz uma defesa do seu ministério, e como eu disse, né, esse é um dos motivos que nós entendemos que a carta foi enviada a toda a igreja, ela foi lida a todos e não somente a Tito. E Paulo, meus irmãos, nós entendemos aqui desses 4 versículos, que ele foi chamado e enviado por Deus como um servo seu, para cumprir uma missão muito específica, que era a proclamação do evangelho, como nós vemos no versículo 1, promover a fé que é dos eleitos. Esse evangelho, essa boa notícia que estava sendo anunciada no mundo, ela não era também uma inovação completa. Na realidade, ela anunciava aquilo que já havia sido prometido por Deus, pelo Deus fiel, que não pode mentir, desde o princípio, desde antes da fundação dos séculos e por toda a história também, como nós vemos no versículo 2. O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E essas boas novas, elas promoviam então a mesma fé dos patriarcas, a fé dos eleitos do Senhor daquela época e a fé dos eleitos do Senhor em toda a história da humanidade, já que já passaram por aqui e que ainda vão passar, né? É a mesma fé desde o princípio. Algo que liga essa mensagem do evangelho que Paulo pregava ali a toda a história, né? Que no caso é a promessa e o cumprimento da promessa, a promessa e a realização dessa promessa no tempo por Deus, né? E acontece que havia chegado então a plenitude dos tempos. Essa é a grande diferença, né? O cumprimento nos dias de Cristo, nos dias do apóstolo. Os tempos devidos, como nós vemos no versículo 3. Deus enviou nesses tempos devidos, na plenitude dos tempos, o seu Filho para a salvação pela fé
E a forma como Deus estava apresentando ou descortinando o seu Filho a esse mundo era por meio da pregação apostólica, como nós vemos no versículo 3, que Paulo então, foi escolhido para manifestar a sua palavra. Deus manifesta a sua palavra mediante a pregação que foi confiada ao apóstolo Paulo. E o modo então, meus irmãos, pelo qual as pessoas, os crentes, acessavam essa salvação, o cumprimento dessa promessa, era pela fé. Não uma fé cega, mas uma fé vã ou vazia, mas uma fé baseada no conhecimento da verdade, da própria verdade revelada e entregue por Deus, como nós vemos também no versículo 1, quando ele fala que promover a fé, que é dos eleitos, e o pleno conhecimento da verdade, Uma fé que ela era evidenciada também pela própria piedade, pelo amor e pelo temor a Deus, pela reverência para com o Senhor. Essa é a ideia de piedade, um temor, uma reverência para com o Senhor. Ou seja, essa fé, ela tinha um fruto e um propósito, que era a promoção dessa fé. Ela inevitavelmente provocava nesse fruto, que era o temor a Deus, que era a piedade, como nós vemos no versículo 1. E como foi prometido, essa fé, prometido por Deus, ao longo de toda a história, essa fé, ela garante aos homens a vida eterna. Ele concede essa esperança que nós temos. E nós podemos ter essa esperança justamente porque quem prometeu é aquele Deus que não pode mentir. E é interessante nós pensarmos também que essa esperança, a esperança da vida eterna, que é mencionada aqui no versículo 2, do primeiro capítulo, ela é como que um grande motor da nossa vida, né? Ela nos estimula, às vezes, quando estamos enfraquecidos, entristecidos. Ela nos dá ânimo e esperança, a esperança da vida eterna. Calvino, sobre esse texto, ele diz o seguinte, sobre essa ideia da esperança: os homens nunca aplicam suas mentes à piedade até que sejam instruídos na esperança da vida celestial. É claro que esse não é o único motivo pelo qual nós servimos a Deus, nós seguimos a Deus, mas certamente esse é um motor, um combustível que nos impulsiona a seguir ao Senhor. E Paulo faz referência a isso aqui no versículo 2. Então, meus irmãos, de sua defesa, desses 4 primeiros versículos, nós entendemos que Paulo, ele era um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, um servo de Deus, incumbido de uma missão muito específica, que era lançar os fundamentos da fé cristã, sendo Jesus Cristo a pedra fundamental, como nós lemos em Efésios 2:20, como nós conhecemos. Eu vou ler para que os irmãos se lembrem dessa passagem. O versículo 19 diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Agora a parte que eu gostaria de destacar, Paulo está se dirigindo aos irmãos de Éfeso, e ele diz: olha, nós somos irmãos então, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados. Então Paulo é esse servo de Deus que recebe essa missão de lançar os fundamentos da fé cristã, e é por isso então que ele tinha autoridade para enviar essa carta e de dizer que os irmãos ali deveriam obedecer, que Tito deveria obedecer, porque na verdade essa autoridade ela havia sido dada por Deus. Deus estava manifestando a sua vontade no mundo por meio dos apóstolos, e aqui especialmente por meio do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, toda essa mensagem de Cristo, como nós vemos aqui, ela conduz o povo de Deus, a igreja do Senhor, à piedade e ao temor de Deus, quando eles têm essa expectativa da vida eterna. E a carta de Paulo, então, a esses irmãos, era um anúncio dessa fé dos eleitos, baseada no conhecimento da própria verdade, na verdade que Deus dá a Paulo e fala para que ele então manifestasse a todos os gentios, a todo mundo. E hoje, meus irmãos, talvez nós não entendamos ao certo a necessidade dessa apresentação apostólica, mas por que Paulo tem que ficar se identificando, se defendendo, falando quem ele era? Mas tente se colocar então
como um irmão de Creta, né? Um irmão ali da cidade de Creta, e imagine também a Tito como ali um líder daquela igreja, o evangelista, e de repente chega Tito ali com uma carta falando assim que aquelas pessoas deveriam se sujeitar à autoridade dele, porque ele é que tinha ali, estava com a sã doutrina, com o evangelho, ele que estava pregando a verdade. Seria muito suspeito isso, né? As pessoas duvidariam, logicamente, porque seria muito conveniente, né? Mas Paulo, então, ele faz questão de se identificar, de falar quem ele era, qual era a autoridade que ele possuía, que não era uma autoridade vinda meramente dele, mas primeiramente veio de Cristo. Então, Paulo, com essa autoridade de Cristo, reveste a Tito também com essa autoridade, né? Então, essa é a ideia dos primeiros 4 versículos, em uma visão mais geral. E antes de prosseguir para a segunda parte, do versículo 5º ao versículo 9º, eu gostaria apenas de destacar alguns detalhes aqui desses primeiros 4 versículos. E se os irmãos também quiserem destacar algum detalhe, fazerem alguma observação, os irmãos podem ficar à vontade, levantar a mão e comentar também. Pois bem, nesse versículo 1º, Paulo ele se identifica como um servo de Deus. E nós geralmente até mencionamos que essa palavra servo aqui, ela é a mesma usada para escravo, né? Os escravos também eram chamados assim. E Paulo parece que em alguns momentos ele quer realmente passar essa impressão que ele era um escravo. Mas aqui nesse texto, os comentaristas de modo geral não entendem bem assim. Entendem que aqui ele está simplesmente falando que ele era um servo de Deus, sujeito, né, a esse Deus, sujeito ao Senhor Jesus Cristo, e que ele possuía então uma missão especial, né, que ele era um apóstolo. O destaque aqui era para o seu apostolado, que ele viu ao Senhor, foi chamado pelo Senhor, recebeu essa missão do Senhor e agora então proclamava essa fé ao mundo. E ainda no versículo 1º, nós podemos destacar aqui também que a fé dos eleitos de Deus que conduz à verdade, ao pleno conhecimento da verdade. É interessante notar que não apenas verdade, mas ao pleno conhecimento da verdade. E o que nós podemos destacar aqui e pensar é que a fé cristã, meus irmãos, a fé que nós temos, ela não é baseada apenas em meras opiniões, ou apenas uma perspectiva diferente da vida, uma forma de viver diferente. A fé cristã, ela é a própria verdade, ela é baseada no Evangelho, no próprio Deus, que é a verdade, é uma verdade absoluta. É importante nós pensarmos isso e vermos isso aqui no texto, principalmente nesses nossos dias de tanta relatividade, nada é certo, nada é errado, tudo muda, tudo é passageiro, mas a nossa fé não. A nossa fé, ela é baseada em Deus, na proclamação do Evangelho, que é a verdade imutável de Deus. Como isso, então, meus irmãos, contraria todas essas nossas filosofias, né? O espírito dos nossos séculos, o espírito de nossos dias, tão questionador, tão cheio de dúvidas, na verdade. E sobre essa questão aqui da verdade ainda, do pleno conhecimento da verdade, Matthew Henry ele diz o seguinte: toda a verdade do Evangelho, já começando a abordar também a questão da piedade, toda a verdade do Evangelho busca a piedade, o ensino e a nutrição da reverência e temor a Deus e obediência a Ele. Então, essa verdade no qual nós estamos firmados, o Evangelho, essa verdade absoluta, concreta, ela tem os seus efeitos também, né? Que ela nos conduz à piedade. Ela não é apenas algo que é declarado, mas é algo que é vivido também. Ela nos conduz a uma reverência e um temor para com Deus. Os irmãos devem se lembrar de Romanos 10, no capítulo 10, quando o apóstolo diz assim também: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito de salvação. Então não é apenas algo que fica no nosso interior, algo no nosso coração, essa fé, mas ela se manifesta por uma vida de piedade, uma vida piedosa de temor e reverência a Deus. Aqueles que dizem crer no Evangelho, tanto na cidade de Creta, quanto também em nossos dias, mas levam uma vida de injustiça e de pecado, não entenderam e não creem, não conhecem de fato a verdade como deveriam. E agora no versículo 2, os irmãos podem ver que nós temos aqui um grande conforto, como já mencionei, o grande conforto e consolo
dos crentes, que é que nós possuímos uma esperança de vida eterna com Deus. Mas essa esperança, meus irmãos, ela não é vazia, ela não é uma esperança duvidosa, questionável, ela está segura e firme, porque ela está alicerçada, primeiramente, na verdade de Deus, mas no próprio Deus, que não pode mentir nem enganar, como Paulo destaca aqui no versículo 2, o Deus que não pode mentir, que prometeu antes dos tempos eternos. Então, nosso tesouro, meus irmãos, está depositado nas mãos de um Deus que não muda e que também não pode ser vencido por ninguém. E já no versículo 3, o que eu gostaria de destacar aqui, e que não é o objetivo principal aqui, creio eu, mas que nós podemos entender a divindade, aprender a divindade de Cristo aqui nesse versículo. Quando no final, ele diz que ele recebeu esse apostolado, né, por meio que me foi confiada, no finalzinho, mediante pregação, que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Aqui ele chama de Deus e nosso Salvador, quem deu autoridade para ele. Os irmãos se lembram quem foi que deu autoridade para Paulo na cidade de Damasco? Foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, assim, esse talvez não seja o grande objetivo desse texto, mas é importante nós destacarmos que aqui a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é defendida, especialmente quando no finalzinho, aqui também no versículo 4, ele diz, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então, ele se refere a Deus, se refere a Cristo como Deus e Cristo como esse despenseiro da salvação, das bênçãos, como também ele atribui a Deus essas mesmas características ou trabalho. E então, já encerrando aqui esses primeiros destaques dessa primeira parte, no versículo Paulo, ele se refere a Tito, e aproveita então, como já mencionei também, para revestir a Tito com sua autoridade. Quando ele afirma que Tito havia sido gerado pela fé e que agora ele tinha a mesma fé de Paulo, percebam para os irmãos verem, a mesma fé, segundo a fé comum, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo a todos os irmãos da igreja de Creta que Tito tinha a mesma fé que ele, então ele concede essa autoridade. Eu acho interessante também aqui como Paulo se refere a Tito, né? Um verdadeiro filho, e essa passagem nos lembra também de 1 Coríntios 4, no capítulo 15, quando Paulo se refere aos coríntios da seguinte maneira: porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. É interessante aqui que nós vemos o privilégio, de fato, que é levar pessoas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é ser um instrumento de Deus, coparticipantes dessa graça salvadora, na conversão de outras pessoas, né? E o vínculo que isso traz também, essa relação entre aquele que se converte e aquele que prega para ele, né? Que nós almejemos isso também, de pregarmos e de gerarmos filhos espirituais pela proclamação da palavra, pela proclamação do Evangelho. Pois bem, e para concluir então agora realmente essa segunda parte, ele encerra assim: graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A graça, meus irmãos, ela é a origem, ela é a fonte de toda a bênção que nós recebemos do nosso Deus. E o principal, talvez o principal fruto dessa graça que nós recebemos é a paz. É a paz com o nosso próximo, é a paz com os nossos irmãos, né, com as pessoas, uma paz também em nossos corações, mas especialmente a paz como uma referência à nossa reconciliação com Deus. Nós recebemos pela graça de Deus, então, a Cristo Jesus, que é a nossa paz, que nos reconcilia com Ele mesmo. Então, encerra agora essa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 4, e os irmãos querem comentar alguma coisa destacar algum outro detalhe sobre esses 4 versículos? Se os irmãos não quiserem, eu vou pedir que os irmãos leiam agora do versículo 5º ao versículo 9º. Todos numa só voz, essa segunda parte agora. Do versículo 5º ao versículo 9º. Eu vou começar, os irmãos acompanhem, podem ler todo esse trecho, né, em voz alta.
Por esta causa, pois bem, meus irmãos, então, após falar então de sua autoridade, né, de revestir a Tito com sua autoridade também, o apóstolo ele lembra a Tito dos motivos pelos quais ele ficou naquela ilha, que era organizar as coisas que faltavam ali e também, e principalmente, né, por meio da eleição dos presbíteros. Essas duas coisas estão intimamente ligadas. E antes de fazer um comentário mais geral, só lembrando, irmãos, que eu farei esse comentário geral e depois alguns destaques de todo esse texto lido. Paulo, ele havia deixado então Tito nessa cidade, em Creta, para que ele concluísse e organizasse as igrejas daquela ilha. Nós vemos aqui no versículo 1, em cada cidade, então é provável que existiam várias igrejas naquela ilha, né? E ele faria isso por meio da escolha de presbíteros, né? A organização daquelas igrejas seria principalmente por meio da escolha de presbíteros. Contudo, esses homens que seriam escolhidos, eles precisavam levar vidas que estivessem de acordo, de fato, com as Escrituras, com a vida que é ensinada por Cristo, né? Com a vida de acordo, conforme Cristo, conforme o ensino apostólico. Eles precisavam ser, por si só, exemplos a toda aquela comunidade, a todas aquelas igrejas. Afinal de contas, meus irmãos, se nem mesmo os líderes da igreja vivem de acordo com a sã doutrina, o que nós vamos esperar dos que são liderados, então, de toda a membresia? Assim, cada líder deveria, primeiramente, ser um exemplo a toda aquela igreja, a toda aquela comunidade que se reunia ali. E o apóstolo, então, ele defende, no versículo 7, principalmente, que seria melhor então nem ter presbíteros, nem eleger ninguém, do que ter bispos ou líderes que pudessem ser repreendidos em alguma de suas condutas, em algum aspecto do seu caráter, né? Ele diz isso quando ele fala assim, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, se ele tivesse alguma mancha ali nesse seu caráter de modo geral, era melhor então ele não ser eleito, ele não ser escolhido. E então seria melhor ficar sem esses bispos ali, sem os presbíteros, né? Os bispos eles precisavam ter uma conduta sem mancha, então irrepreensível, mas não apenas eles. Nós vimos também no texto lido que as suas próprias famílias, suas esposas e seus filhos também precisavam ter uma conduta na sociedade, na comunidade, acima de qualquer suspeita, acima de qualquer acusação. É interessante notar que os presbíteros eles não poderiam ter algumas dessas características apenas. Por exemplo, eles atendessem a 3 delas. Talvez ele tivesse uma família exemplar, talvez ele fosse apto para o ensino, mas ele fosse briguento ou então ganancioso. Não, ele não poderia então ser presbítero, porque é indispensável. Cada uma dessas características aqui são especialmente mencionadas após o versículo 7, né? São indispensáveis para essa escolha. Cada aspecto da vida daquele irmão que seria escolhido para esse ministério precisava ser analisada e ser de fato irrepreensível. Não é o caso, meus irmãos, porém, que o presbítero ele não deve simplesmente não deve fazer uma série de coisas, né? Nós vimos aqui, porque ele também tem que se portar de uma forma ativa. O
que eu quero dizer com isso, né? No versículo 7, ele diz assim, ó, não irascível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Uma série de proibições. Ó, o presbítero não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Mas não é apenas isso. Os presbíteros, eles precisavam ser também ativos em outros aspectos. Eles não poderiam ser apenas rejeitar uma série de coisas, mas eles deveriam fazer muitas outras coisas. Eles não poderiam apenas reagir, mas eles precisavam agir também, fazer coisas que estavam de acordo com a doutrina do Evangelho. E dentro daquilo que o bispo ele deveria fazer, havia um grande destaque, nós vimos isso principalmente no versículo 9, as ações relacionadas ao ensino. O presbítero ele deveria ser, então, um grande conhecedor do próprio Evangelho, tanto das coisas, dos detalhes, como um conhecimento amplo também da sã doutrina. Ele deveria ser capaz de estimular os irmãos à fé, bem como refutar as pessoas que se opunham à sã doutrina, à fé apostólica. Por mais que isso gerasse algum tipo de desgaste, como certamente iria gerar. Deveria então agir com firmeza, defendendo a palavra de nosso Senhor. Ele deveria também estar convicto dessas verdades, as quais ele cria, pregava e ensinava, né, das verdades eternas do Evangelho de nosso Senhor, sem medo, confrontar aqueles que se opunham, aqueles que haviam se desviado. Tudo isso, é claro, ele deveria fazer com muito amor pelos irmãos, não por intimidação ou por teimosia, né, com ideias da sua própria cabeça, mas com amor, com graça, a fim de convencer, a fim de instruir aqueles que estavam abertos para esse ensino e convencer aqueles que se opunham ao reto ensino da palavra do Senhor. Pois bem, então esse é o ensino aqui geral, né, em linhas gerais, o que Paulo fala sobre os presbíteros e as características que esses presbíteros deveriam ter, ou que devem ter hoje ainda na igreja de nosso Senhor. E agora eu vou destacar algumas coisas que eu acho importante em todos esses versículos. Ainda no 5º versículo, Paulo ele diz assim, conforme te prescrevi. Eu acho muito interessante essa passagem, porque apesar de Tito ser um evangelista, né, que é um ofício muito nobre, ainda assim, Tito não poderia simplesmente fazer coisas da cabeça dele, aquilo que ele quisesse simplesmente, da criatividade dele ali. Ele tinha que fazer, ele tinha que agir conforme Paulo havia prescrito para ele, tanto aqui na carta como também em contatos passados, anteriores. Isso certamente é um grande ensino para nós. A forma como os presbíteros, a forma como os irmãos, como cada um de nós devemos agir, não é conforme a nossa criatividade, conforme a nossa cabeça, ou conforme os nossos dias, conforme o nosso século, mas conforme a prescrição da palavra de Deus, né? Paulo aqui ele está prescrevendo a palavra que ele havia recebido de Cristo, então ele tem essa autoridade de Cristo, ele prescreve e nós devemos nos sujeitar a isso. Veja ainda, meus irmãos, no versículo 6, quando é mencionado a palavra irrepreensível. No versículo 6, alguém que seja irrepreensível. Não se espera, meus irmãos, obviamente, que o presbítero ou algum outro irmão da igreja, os diáconos, não cometa nenhum tipo de pecado, porque nós pecamos, mas o que se espera aqui é que não seja feita uma acusação, que não tenha uma mancha, uma mácula no caráter desse irmão, que o desaprove, o que faça com que a palavra de Deus seja desacreditada ou desaprovada ante os olhos da comunidade e ante os olhos da sociedade mesmo. Também não se espera aqui que ele não sofra nenhum tipo de acusação quando diz por alguém que seja irrepreensível, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, os irmãos vão se lembrar, sofreu uma série de acusações e os apóstolos também sofreram uma série de acusações, mas elas eram todas injustas. O que não pode de fato acontecer é uma acusação legítima contra o caráter e a vida dos oficiais da igreja. Então, aquele que havia de ser escolhido deveria ter essa conduta
ilibado ante a sociedade e ante o mundo. E aqui nós vemos também marido de uma só mulher. Não que o bispo, meus irmãos, ele precisava ser casado, o próprio evangelista Tito aparentemente não era casado, Paulo também não, Timóteo aparentemente também não, mas era uma proibição aqui, a bigamia, que era extremamente comum naquela época entre os pagãos, e também o divórcio por qualquer motivo, que era muito comum entre os judeus. Eles divorciavam, casavam com outras mulheres, e Paulo aqui repreende isso severamente, né? Eles precisavam ser maridos de uma só mulher. Seus filhos também, obviamente eles também não necessitavam ter filhos, mas aqueles que tivessem filhos, e no que dependesse dos pais, eles deveriam também ser exemplos à igreja, à comunidade e à sociedade. Matthew Henry ele diz o seguinte sobre essa passagem dos filhos, né, com relação aos filhos e à família daqueles que seriam escolhidos para presbítero. A fidelidade no menor, ou seja, na sua própria casa, sobre suas famílias e seus filhos, a fidelidade no menor, nesse ministério no lar, pode haver encorajamento para confiar a ele o maior, o governo da igreja de Deus. Ou seja, quando o irmão da igreja demonstra ali uma boa liderança dos seus filhos, da sua esposa, da sua casa, isso encoraja-nos a depositar nele, então, o governo da igreja do Senhor. Pois bem, no versículo 7, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, porque é indispensável. Paulo havia deixado Tito temporariamente em Creta, como eu disse, né? Em seguida ele vai para Roma também, se encontra com Paulo, depois ele vai para Dalmácia, mas ele deixa Tito em Creta, e quando ele terminasse a sua missão ali e fosse partir daquela ilha, Paulo, Tito, eles precisavam ter certeza de que eles haviam escolhido os homens presbíteros que conduziriam o povo de Deus nos retos caminhos do Senhor. Aqueles homens, eles seriam mordomos, seriam como aquelas pessoas que alimentam, que nutrem e protegem o rebanho de Deus. Se eles falhassem na missão, aquelas almas a quem deveriam ajudar e salvar, na verdade eles conduziriam elas à perdição, ao pecado e à morte. Então, por isso era indispensável que o bispo, que os presbíteros ali fossem irrepreensíveis como despenseiros de Deus, como mordomos da fé, como mordomos do povo de Deus, conduzindo aquelas pessoas à piedade. Então é por isso que ele diz que é indispensável. Quando Tito saísse dali, ele precisava ter certeza que ele havia deixado ali homens segundo o coração de Deus, na liderança de toda aquela comunidade, ou das comunidades que se reuniam naquela ilha. Porque, meus irmãos, quando a liderança de uma igreja ela falha na sua missão, ela falha no seu trabalho, nós temos consequências disso por várias gerações. Em alguns casos, as igrejas chegam de fato a fechar ou acabar em determinada localidade. Por isso, então, é indispensável, por isso toda essa ênfase aqui, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Pois bem, nós tratamos até aqui, nós vimos algumas características que elas são relativas de certa forma. Por exemplo, se ele for casado, ele tem que conduzir bem a sua família e os seus filhos. Mas se ele não for casado, talvez isso deve ser mostrado de outra forma. Agora, a partir desse versículo 7, Paulo ele trata aqui o que Matthew Henry chama de absolutos negativos, coisas que de forma alguma podem fazer parte da vida e da conduta dos presbíteros, dos oficiais da igreja do Senhor. E em seguida ele vai fazer também os absolutos positivos, coisas que precisam, que necessitam ser claramente vistas na vida daqueles que serão eleitos, daqueles que seriam eleitos por Tito, e que foi até coincidência, eu não havia pensado nisso, né? Eu quero fazer um estudo em toda a carta, mas nós também teremos eleições, nós teremos eleições na próxima semana. Então, assim, esses comentários, né, logicamente não valem apenas para a igreja de Creta, mas valem para nós também, e no caso dos irmãos, quando forem pensar nos votos, em quem forem votar. Pois bem, então vamos agora ao que é indispensável, né? Na verdade, primeiro ao que
ele não pode de alguma forma ter em seu caráter. A primeira coisa que Paulo menciona aqui é ser não arrogante. Não arrogante aqui geralmente é entendido como aquela pessoa inflexível, que não está disposta a ouvir opiniões, nem ouvir o conselho dos outros, as admoestações dos outros, ou ser direcionada de alguma forma, aconselhada por outras pessoas. Aquele que é determinado apenas por sua própria vontade, aquela pessoa que é obstinada. Essa pessoa, então, Paulo chama de arrogante, e ele fala, é indispensável que ele não seja arrogante, ou seja, se a pessoa tem essas características, ela não pode ser eleita, ela não pode ser escolhida como um presbítero da igreja do Senhor. É importante também, não necessário, é indispensável que ela não seja irascível, que aponta para aquelas pessoas que facilmente são provocadas. Qualquer provocação, diante de qualquer provocação, ela logo se inflama, ela briga, ela não possui o governo e o domínio de si. Essas pessoas, então, ele chama irascível e diz o seguinte: é indispensável que ele não seja irascível. Ele também não pode ser beberrão, não pode ser dado ao vinho, como está escrito aqui. Obviamente, essa não é uma proibição do vinho ou de bebidas alcoólicas em si, mas a proibição do excesso que, de fato, traz vergonha e vexame às pessoas. Os homens, quando se embebedam, eles ficam, na verdade, como brutos, irracionais, como animais. Ele prossegue ainda e diz não violentos, né? Mais uma repreensão àqueles que são tendenciosos à ira, que são tendenciosos ao conflito por qualquer coisa, que gostam de ver o circo pegando fogo, eles gostam da intriga, da briga simplesmente pela briga, mesmo que saibam que aquilo não vai gerar nada, nenhum bom fruto daquilo. Passei aqui, subiu tudo de uma vez. Pois bem, não violentos, então, que essas pessoas que, mais uma repreensão, né, essas pessoas que se iram com muita facilidade. E assim ele conclui, então, né, apenas com mais uma característica, não nem cobiçosos de torpe ganância. É indispensável que o bispo, então, não seja cobiçoso de torpe ganância, no finalzinho do versículo 7. Pense, meus irmãos, se os bispos, se os presbíteros da igreja, eles ensinam os irmãos, ao povo do Senhor, a olhar para as eternidades, a fitar os olhos nos céus, né, vivendo para nosso Senhor, como nós poderíamos, então, ter os nossos próprios olhos fitos nesse mundo, nas coisas desse mundo, sermos gananciosos, tão desejosos dos bens e daquilo que se pode ter aqui nesse mundo. Seu desejo, então, por ser um presbítero também, não pode ser, de forma alguma, estar vinculado a isso, né? A um desejo por poder, a um desejo por dinheiro, né? O desejo de ser um presbítero, um diácono, um pastor, não pode de nenhuma forma estar vinculado a isso também. E o Matthew Henry, ele destaca que essa torpe ganância aqui, ela é crescida, nem cobiçoso, né, que já seria suficiente para falar que uma pessoa cheia de cobiças, de desejos, então, mas ele acrescenta de torpe ganância. É porque geralmente esse é o fruto que a ganância provoca nas pessoas, ela corrompe a alma dessas pessoas. E assim Paulo, então, ele encerra os absolutos negativos, aquelas coisas as quais são indispensáveis que o bispo não tenha, características que ele não pode ter de forma alguma. E ele passa então para os absolutos positivos, aquilo que deve ser visto claramente na vida de um presbítero, no testemunho de um presbítero. Antes dessa passagem, né, como ele vai mudar dos negativos para os positivos, ele diz assim, antes, né, justamente, olha, ele não tem isso, antes, uma oposição ao que ele tem que ser, então, ao que ele tem que viver e ao que ele tem que fazer. E a primeira que ele destaca aqui no versículo 8, a primeira que eu quero destacar aqui é hospitaleiro. Se ele acabou de falar ali que ele não pode ser cobiçoso de uma torpe ganância, uma das formas dele demonstrar que ele não é apegado aos bens, que ele não é apegado a essa vida aqui, ao presente, ao aqui e ao agora, é sendo hospitaleiro. Principalmente naquela época
em que essa pessoa, esse presbítero, né, esse irmão, ele deveria receber em sua casa viajantes e pessoas necessitadas, que não contavam com o auxílio de outras pessoas ou de outras instituições, como nós temos hoje, né? Isso é uma realidade um pouco distante da nossa. Hoje nós temos, como o pastor mencionou recentemente, nós temos hotéis, nós temos uma série de instituições que ajudam pessoas necessitadas, mas nessa época não haviam todos esses recursos, e os crentes precisavam receber uns aos outros nas suas casas, e é claro que isso seria custoso para ele. Ele fugiria ali, né, do seu orçamento ali, do que ele havia programado às vezes para o mês. Então uma das primeiras formas dele demonstrar que ele não é cobiçoso de torpe ganância é isso também, é sendo hospitaleiro. E como eu disse, talvez nós não vivamos exatamente essa realidade, mas aqui tem um princípio que nós podemos nos examinar e examinar os irmãos também, que as nossas próprias vidas, né, especialmente os que podem ser eleitos, para um irmão que pode ser um candidato ao presbiterato. O princípio que nós tiramos daqui é uma disposição, meus irmãos, de servir ao próximo, gastar seu tempo, gastar recursos com o próximo, amparando nas suas diversas necessidades. Então, esse hospitaleiro aqui traz para nós esse princípio. Talvez os irmãos da nossa igreja aqui não precisem que nós os recebamos nas nossas próprias casas por 2 meses, 3 meses ou mais tempo, né? Nossa condição de vida hoje é bem distinta. Mas será que os irmãos da nossa igreja não precisam que nós os convidemos às nossas casas, às vezes para falar algo conosco, às vezes para ouvir algo de nós, para ter esse relacionamento? Será que eles não precisam do nosso tempo e, quem sabe, também da nossa própria ajuda financeira? Então esse é um princípio que deve ser visto naqueles que almejam o episcopado, que almejam o presbiterato. Em seguida, ele diz assim: amigo do bem, ou seja, aquelas pessoas que de fato se dedicam àquilo que é bom, que é puro, que é verdadeiro, aquelas pessoas que se dedicam também aos bons, né, às pessoas boas, que dão uma atenção, que têm um cuidado para com o próximo, né, para com os justos ao nosso redor. Sóbrio, em seguida, amigo do bem e sóbrio. Nós podemos entender aqui sóbrio como uma pessoa prudente, uma pessoa que governa suas paixões, que tem domínio de si, que não é precipitado ou que não age de uma forma tola. Em seguida ele diz também justo, que se porta, então, uma pessoa que se porta na sociedade, né, entre os irmãos, dando a devida retribuição ao nosso próximo, né, não ficando devendo nada a ninguém, sendo justo, dando ao próximo que é devido nas suas relações, nos seus negócios. Após isso ele diz piedoso, como nós já mencionamos aqui, a piedade tem relação com a reverência para com o Senhor. A piedade ela tem relação com o temor para com o nosso Deus, e é preciso que aqueles que serão eleitos, escolhidos para o presbiterato, eles tenham esse proceder em sua vida, eles tenham esse modo de agir, esse modo de falar reverente para com o nosso Deus. Por fim ele diz que tenha domínio de si. Como já mencionamos, e outras características, elas são muito próximas, algumas delas são próximas, estão interligadas. Que tenha domínio de si é a pessoa temperada, aquele que refreia a si mesmo, aquele que tem domínio dos seus apetites, de suas afeições. E, meus irmãos, até o final do versículo 8, até aqui nós vimos então algumas características que são de certa forma relativas, principalmente quanto ao casamento e aos filhos e à mulher. Alguns absolutos, né, os absolutos negativos e os absolutos positivos. E agora, no versículo 9, Paulo vai apresentar para nós o grande motivo pelo qual o bispo, o presbítero, ele precisa ter seu caráter, essa sua conduta irrepreensível e ilibada. E nós vamos então ver isso no versículo 9, quando ele diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para poder exortar pelo reto ensino, como para convencer o que o contradizem.
E nós podemos dividir essa fala aqui também entre o dever e a finalidade, né? Qual que é o dever, então? Por que os presbíteros têm de ser irrepreensíveis na sua conduta? Porque eles têm um dever. E esse dever possui também uma finalidade. Primeiramente, qual que é o dever, então, dos presbíteros e por que eles têm que ter essa conduta? O dever dele é ser um despenseiro da palavra de Deus. Ele precisa ser apegado a ela exatamente como ele recebeu, ele precisa se manter firme à palavra, crer verdadeiramente e conhecer amplamente as Escrituras. Essa é uma necessidade dos presbíteros. Eles precisam poder falar, como Paulo disse também em 2 Timóteo 4,7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não podem ser pessoas que balançam ou que às vezes creem, às vezes não creem, cheias de dúvidas, mas eles precisam ter uma fé firme, alicerçada no nosso Senhor. E também Paulo diz em Atos 20, 27, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Tudo isso aponta para o dever dos presbíteros de manifestar, né, de expor a palavra do Senhor. E para que então? Qual que é a finalidade dessa exposição da palavra, da defesa do Evangelho? Nós encontramos aqui a finalidade, que é exortar pelo reto ensino, como convencer os que contradizem. Esse ensino da palavra por parte do presbítero, por parte dos pastores da igreja, ele tem essa função de animar e de estimular aqueles que estão abertos a receber a palavra de Deus, aqueles que estão abertos a caminhar, a peregrinar por esta terra, seguindo ao nosso Senhor. Então os presbíteros, eles vão fazer isso primariamente, vão ajudar, estimular, incentivar e conduzir essas pessoas. Mas é indispensável que eles também tenham essas características, preguem a palavra e sejam aptos, né, e prontos para convencer os que contradizem, convencer aqueles que se opõem à sã doutrina, aqueles que por algum motivo ou discordam ou pregam um outro evangelho, como Paulo ele adverte na carta aos Gálatas, né? Aqueles irmãos que haviam se desviado e pregavam um outro evangelho. Irmãos, para encerrar, hoje eu já estou passando do tempo, vamos concluir, as crianças já chegaram também. Então é isso, o nosso grande aprendizado nessa manhã, né? Que os irmãos considerem essas palavras, especialmente essa segunda parte, no que se refere à eleição dos presbíteros, dos oficiais de nossa igreja. E como Paulo assim adverte a Tito, que nossas vidas, de um modo geral, sejam conduzidas completa e inteiramente pela doutrina de nosso Deus, pelos ensinos das Escrituras.